Boa noite, queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos nós, amém? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 22, os versículos de 1 a 14, diz as Escrituras Sagradas. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, por histórias, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas, vinde para o casamento. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e enviou as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse a seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram a todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial, sem veste de casamento, a veste própria para o casamento? E ele emudeceu. Então ordenou ao rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos falar juntos o verso 14? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mais uma vez, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos orar? Peça a Deus que fale ao seu coração através da sua palavra. Se você puder fechar os seus olhos, vamos orar a Deus. Pai, fala ao nosso coração. O Senhor já está falando através da tua palavra, então dá-nos corações abertos para receber a mensagem do Senhor. Tende misericórdia de mim e de tantos quantos, ó Deus, aqui estão e ouvirão esta mensagem também, ó Deus, posteriormente. Que o Senhor alcance cada coração, nos transformando pela tua palavra. Ó Deus, nós queremos ter as marcas dos escolhidos, para a tua glória viver, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O Senhor Jesus Cristo, ele gostava de contar parábolas, porque as parábolas fica gravada na mente, né? Nem sempre elas eram entendidas, essas histórias, mas o Espírito Santo é quem dá o discernimento para que as pessoas pudessem entender as parábolas com relação ao reino de Deus. E é curioso quando Jesus conta essa parábola aqui das bodas, do casamento, e no final ele termina no versículo 18 dizendo: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu quero perguntar para você: quantos aqui um dia querem morar no céu? Levanta a sua mão, deixa eu ver. Quantos querem morar no céu um dia? Quando morrer e partir para a glória, amém? Eu acredito que todo mundo, né? Ninguém aqui quer ir para o inferno, não, né? Deus nos livre. Então, nós precisamos saber o que é um escolhido, porque muitos são chamados, o evangelho é pregado para todo mundo, mas nem todos, de fato, são escolhidos para morar no céu. Quem são os escolhidos de Deus? Você tem as marcas dos escolhidos de Deus, daqueles que vão morar um dia no céu? Então, observe comigo aqui que a primeira marca dos escolhidos de Deus são que eles ouvem a palavra do rei, eles ouvem a mensagem do rei e atendem ao convite. Vocês observaram na leitura do texto que o rei enviou seus servos para convidar. E o que fez o primeiro grupo de pessoas? O rei falou: já está preparado os meus bois, cevados já foram abatidos, já está tudo pronto, vinde para as bodas. E o verso 5 fala:
Eles, porém, não se importaram. Um foi para o seu campo, outro foi para o seu negócio, ou seja, preocupado mais com as coisas materiais dessa vida. E outros ainda agarraram os servos, maltrataram e até mataram. Então, veja que foram até o extremo de perseguir até os servos de Deus por causa da mensagem do Evangelho. A marca de um escolhido é que ele ouve a palavra de Deus e guarda no seu coração. Eles atendem ao chamado. Eles não são daqueles que ouviu, entrou no ouvido, saiu no outro e esqueceu. Mas, pastor, qual é a palavra do rei hoje que nós temos para guardar no nosso coração? Essa, a sua Bíblia. Essa é a palavra de Deus. Você tem observado as Escrituras? Você tem dado valor à Bíblia? Você tem lido a palavra de Deus com o objetivo de colocá-la em prática, de obedecer aquilo que Deus está dizendo na sua palavra? Essa é a marca dos escolhidos. Eles amam a palavra de Deus e a colocam em prática, porque eles querem agradar ao Rei dos reis e Senhor dos senhores. Você tem essa marca? Eu tenho ficado preocupado e triste com a reação das pessoas, muitas vezes ao ouvirem a pregação da palavra de Deus e saem, ou às vezes, seja num culto, ou às vezes pelas redes sociais, mas continuam as suas vidas da mesma maneira, nada muda. Não se voltam para a palavra com o objetivo de preocupar, mas Deus falou aquilo e eu quero colocar isso em prática. Deus está dizendo, é assim que se faz, então eu vou fazer. Deus está dizendo para os maridos fazer assim, então eu vou cumprir essa palavra. Deus está dizendo para as esposas fazerem assim, então eu vou obedecer. Deus está dizendo para os filhos fazerem dessa maneira, então eu vou atentar para essa palavra. Deus está dizendo para os patrões, os empregadores fazerem de tal maneira, ou os empregados fazerem de outra forma, então eu vou fazer assim. Aquilo que a Bíblia está ensinando, e assim em todas as áreas da minha vida, especialmente quando Deus está falando com relação à salvação e à santificação. Aliás, tudo que envolve a nossa vida, Deus não pode ficar só em certas áreas que não, isso aqui Deus, o Senhor pode cuidar, mas dessa parte aqui cuido eu, o Senhor não entra não. Você imagine se a sua vida fosse como uma casa, né? E aí está lá a sala, não, aqui de Deus você pode ficar aqui na sala, mas no meu quarto, o meu quarto é só meu, Deus. Aqui não quero que o Senhor entre, porque aqui as coisas é só da minha intimidade aqui. É assim que nós vamos relacionar com Deus e Ele vai estar feliz com a nossa vida? É claro que não, irmãos. É claro que não. Então, em tudo, nas nossas vidas, tudo Deus quer que nós estejamos observando a nossa vida conforme a sua palavra. Essa é uma das marcas dos escolhidos, porque os filhos do reino de Deus são servos que obedecem ao seu rei. Amém? Você tem essa obediência ao Senhor da sua vida? Aliás, Jesus disse, se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e aí siga-me. Aí é um discípulo de verdade. Deus não está chamando ninguém para ser religioso. Religioso tem muitos e de muitas religiões, mas religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. E aí eu e você precisamos de fato nos relacionar com Cristo como Ele nos ensina a sua palavra, que é negando a nós mesmos, negando a nossa própria vontade para fazer a vontade dEle. E tomar a cruz é estar pronto a viver e a morrer por Cristo. Mas você quer mesmo fazer isso? Nós precisamos de fato nos examinar e ver se realmente somos verdadeiramente seguidores de Cristo. Os que têm a marca dos escolhidos é uma dessas.
É essa marca. Eles ouvem a palavra de Deus e obedecem. Às vezes, isso vai custar até um alto preço, como os nossos irmãos que estão sofrendo perseguição no mundo afora, quando eles decidem seguir a Cristo, são expulsos de casa, do trabalho e da sociedade, são mal vistos, mas eles não negam a sua fé em Cristo. E se fosse você? Qual o desafio que você tem de servir a Deus, que você precisa renunciar à sua própria vontade para fazer a vontade de Deus? A marca dos escolhidos é que eles ouvem e obedecem em tudo. E aí, outra marca dos escolhidos que nós temos aqui, que nos mostra o texto, é que eles são convertidos a Cristo. Diz que o rei então enviou os seus servos pelas encruzilhadas a convidar outras pessoas que esses não são dignos, esses estão preocupados mais com as coisas terrenas. Ide para as encruzilhadas dos caminhos e leva todos os que vocês encontrar. E diz o texto no versículo de número 10, e saindo aqueles servos pelas estradas reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Assim será no céu, estará cheio de salvos e salvos pela graça de Deus. Todos que vão entrar no céu são convertidos, irmãos. Não entra no céu quem não é convertido. Mas o que significa essa palavra aqui, que maus e bons estarão lá no céu? Como assim? Não é só os bonzinhos não que vão para o céu? Quando a palavra de Deus está dizendo aqui que maus e bons entrarão no reino dos céus, é para nós entendermos da maneira humana de nós olharmos, né? Nós classificamos as pessoas como pessoa boa, pessoa ruim, gente boa, gente má. Nós temos essa maneira, porque para Deus todo mundo é pecador. Não tem ninguém que não seja pecador. Seja aos olhos humanos bons ou maus, todos são pecadores. E todos precisam de conversão. E aí nós temos tanto na história bíblica, como na nossa própria história da nossa vida, esses exemplos de pessoas que sejam maus ou sejam bons, boas pessoas ou pessoas ruins, passaram pela conversão e por isso um dia entrarão no reino dos céus. Exemplos, vamos ver exemplo aqui de 2 homens e depois 2 mulheres. Por exemplo, gente boa. Vocês lembram de Nicodemos? Lá em João capítulo 3 conta a história de Nicodemos. Era um gente boa, religioso, conhecedor da Bíblia, ele ia para a igreja, ele era respeitador, é uma pessoa boa, uma pessoa direita. Mas Jesus chega para ele e diz: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E Nicodemos, então, veio entender depois que ele precisava o nascimento que Jesus estava falando era o nascimento espiritual. Não bastava ser um religioso, um conhecedor das coisas religiosas, ele precisava de realmente encontrar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se arrepender de seus pecados e ter uma mudança no coração. Gente boa, que precisava de conversão. Quantas pessoas não estão assim dentro das igrejas? Outro exemplo é de uma pessoa que é considerada gente ruim na sociedade, mas que passou pela conversão e foi salvo. Lembra do ladrão que se converteu ao lado de Cristo na cruz? Tinha 2 ladrões, não tinha? 2 malfeitores. E um se arrependeu, se converteu a Cristo, dizendo: Senhor, lembra-te de mim. Ele reconheceu que ele estava ali porque ele merecia. Ele repreendeu o colega dele que estava lá do lado também, dizendo: olha, nós estamos aqui porque a gente merece. Mas esse, falando a respeito de Jesus Cristo, esse não merece estar aqui. Mas nós, pecadores, nós, pelos delitos que nós cometemos, nós merecemos. E ele disse, faz uma oração para Jesus, né? Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Meu Deus, eram os últimos instantes, os últimos minutos, as últimas horas de vida daquele homem. E ali
quando ele fala assim para Jesus, o que Jesus diz para ele? Não, você agora quer ir para o céu? Não, você vai para o inferno. Você passou a vida fazendo coisa ruim, mal, você merece o inferno, e é para lá que você vai. Foi isso que Jesus respondeu para aquele ladrão que se arrependeu? O que é que Jesus disse? Hoje estarás comigo no paraíso. Se arrependeu, se converteu e Deus salvou. Não passou, mas ele não merecia ser salvo. Mas a salvação é por merecimento? Não, não é por merecimento. É pelos méritos de Jesus Cristo. Porque Jesus pagou os pecados não só do gente boa, pagou os pecados do gente ruim também. Como eu e você. Jesus pagou os pecados. E aí, foi salvo pela graça de Deus. Gente boa e gente ruim. E mulher, vamos ver 2 casos também na Bíblia, né? Tem vários, né? Mas que nós classificamos gente boa e gente ruim. Gente boa, Maria, mãe de Jesus, serva do Senhor. Gente boa não, boníssima, uma serva de Deus, que recebeu uma visita do anjo. Aliás, nós estamos agora perto da comemoração do Natal, né? E cantando os hinos de Natal. E ela recebe essa palavra do anjo enviado por Deus, que ela seria mãe de Jesus Cristo. E ela, depois no seu hino, lá em Lucas capítulo 2, ela reconhece que Jesus era o Salvador dela. Ela canta dizendo, Senhor meu Senhor e meu Salvador. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Quem que precisa de Salvador? Pecador. Mas Maria era pecadora? É claro, irmãos. Todos os que nasceram nessa terra, a não ser o Senhor Jesus Cristo, todos os demais são pecadores. Maria também. E ela reconhece isso. E ela foi salva através da morte do seu Filho Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, que pagou os pecados dela também na cruz. E agora, falando do agente ruim, nós estamos vendo aqui maus e bons, né? Lembra de Maria Madalena? Quem era Maria Madalena? Maria Madalena era uma prostituta da qual Jesus expulsou 7 demônios. Pensa numa vida horrível que essa pessoa vivia. Pensa que situação, escravizada, dominada. Uma prostituta sofrendo nas mãos dos homens e sofrendo também nas mãos do diabo, de Satanás. Era uma vida terrível, era uma vida horrorosa. Mas Jesus teve compaixão e misericórdia daquela mulher e a salva, e a liberta, e ela passa também a ser uma seguidora de Jesus. E eu pergunto para vocês, irmãos, olha que honra, quem foi a primeira pessoa que viu Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos? Vocês sabem? Quem foi a primeira pessoa que viu Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos? Maria Madalena. Louvado seja Deus. Então, amados, aqui estão os maus e bons, todos passando pela conversão. E na nossa vida? Será que não tem assim? A gente tem o costume de... A gente tem a forma de dizer que quem veio do mundão, né? Pessoa que é criada dentro da igreja e o que vem do mundão, né? Que não foi criado dentro da igreja. Mas todos precisam de conversão, seja aquele que vem do mundão, que não teve experiência religiosa, que não cresceu dentro da igreja, mas como também aquele que cresceu dentro da igreja, todos precisam de passar pela conversão. Eu tive a oportunidade de ser criado dentro da igreja, vamos dizer assim, desde pequeno. Fui batizado na infância. Pela graça e misericórdia de Deus, conhecia Jesus.
quando mesmo dentro da igreja, eu entendi que era um pecador perdido e olhei para Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Aí houve a salvação, a conversão veio e chegou em mim. Porque só o fato de ser criado dentro da igreja, isso não salva ninguém. Precisa passar pela conversão. E o que é a conversão? O arrependimento de seus pecados e a fé em Cristo, tão somente em Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Então diz aqui o texto que o Senhor, a sala do banquete ficou repleta de convidados de maus e bons, né? Ali. Agora, tem um aqui que achava que poderia entrar no céu sem conversão, porque as vestes nupcial aqui está falando de uma nova vida. E o rei olha para aquele homem e pergunta: como você entrou aqui sem as vestes nupciais? Sem a veste nupcial aponta para a obra do Senhor Jesus Cristo, quando nós somos tirados da nossa veste imunda e somos revestidos com as vestes de Cristo, conforme diz o texto lá de Apocalipse, né? As vestes alvas e limpas pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Então esse homem achou que ele poderia, pelas suas obras, pelo seu jeitinho, entrar no céu, na vida eterna. Mas o rei disse: você não pode entrar aqui sem as vestes nupciais. No céu não entra ninguém sem conversão. Você é um convertido? Amém? Não estou perguntando se você é religioso, se você crê em Deus, se você foi batizado, se você canta, se você ora, se você lê a Bíblia. Estou perguntando se você é um convertido. Você é um convertido a Cristo? Estou perguntando se você é um presbiteriano, um assembleano, um batista, um religioso. Não estou perguntando isso para você. Estou perguntando se você é um convertido a Cristo, de fato e verdade. Porque os convertidos a Cristo têm essa marca. Primeiro, eles obedecem à palavra do rei. Segundo, eles passaram pelo arrependimento de seus pecados e a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e têm a vida eterna. Morrer agora, sabe para onde vai. Para onde vai? Para o céu. Pelos seus méritos? Não. Pelas suas obras? Não. Pela obra de Cristo lá na cruz. É nisso que eles confiam. É nisso que você confia? Na obra de Jesus Cristo na cruz, pagando seus pecados lá na cruz? Você teve um encontro com Jesus e tem um relacionamento realmente com Ele? Ele é o seu Senhor e o seu Salvador? Esses são os convertidos. E por fim, outra marca dos escolhidos é que eles estão prontos a viver e a morrer por Cristo. Diz aqui que os servos, foram enviados pelo rei e muitos foram maltratados e até mortos. Mas eles foram. Eles foram. Os escolhidos, eles são servos do rei, prontos a viver e a morrer por Cristo. É assim a sua vida, ou será que diante de alguma tribulação, alguma perseguição, alguma luta que você vem enfrentar, você já logo desiste? Não quero ser crente, não. Eu quero as bênçãos de Deus. Deus não está me abençoando? Como se isso fosse verdade, né? Então, aqueles que são realmente escolhidos, eles vivem para Cristo. Como diz Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Prontos a viver e a morrer por Cristo. Irmãos, concluindo, sinceramente, eu fico com vergonha de mim mesmo quando eu ouço os testemunhos dos irmãos que sofreram e que têm sofrido tanto por causa da sua fé em Jesus Cristo. E às vezes eu fico me perguntando: Senhor, se eu estivesse na pele desses irmãos, qual seria a minha reação? Eu sei que é pela graça de Deus que nos sustenta.
mas eu fico com vergonha de mim mesmo, porque eu vejo que eles estão ali sofrendo, dando as suas vidas, e eu, o que eu estou fazendo? Por amor, para demonstrar o meu amor por ti. Eu me sinto às vezes muito acomodado, preguiçoso, diante daquilo que o meu Senhor merece. Ele merece muito mais. Que Deus tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós, e que nos dê a graça de, como diz o apóstolo Paulo, foi nos dado a graça de não apenas crermos em Jesus, mas de sofrermos por Jesus. Você está disposto a sofrer por Cristo? Que Deus nos dê essa graça. E sofrer não com tristeza, mas com alegria, como sendo uma honra poder sofrer por Cristo Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus faça com que você possa examinar o seu coração e ver se essas marcas estão aí na sua vida. Você é alguém que ama a palavra de Deus? Você é um convertido a Cristo? E você está pronto a viver e a sofrer por Jesus? E essas são as marcas dos escolhidos. Então eu quero dar a oportunidade para você agora falar com Deus. Deus falou o seu coração, amém? Agora você, aí no seu cantinho, fechar os seus olhos. Eu vou te dar alguns instantes para você dizer: Deus, eu quero as marcas dos escolhidos. Se você já tem certeza que as tem, agradeça a Ele, porque é a obra de Deus na sua vida. Se você não tem certeza dessas marcas, você pode dizer: Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de mim. Eu quero as marcas dos escolhidos. Eu quero ser um escolhido teu, que ama o Senhor, que é um convertido de verdade, que ama a tua palavra. Fale com Deus em oração, então. Feche seus olhos. Meu Deus, meu Pai, o Senhor conhece o coração de todos nós, sabe quem são os escolhidos, aqueles que têm essas marcas, e aqueles, ó Deus, que precisam de conversão. O Senhor conhece cada um de nós. E que o Senhor venha abençoar, ó Deus, cada um que agora, humildemente, te busca em oração, silenciosamente, no seu pensamento, dizendo: Deus, me salva, eu quero ser salvo. Olha, Senhor, para essa pessoa, conceda a graça, ó Deus, do arrependimento e da fé genuína em Jesus Cristo, do amor à Tua palavra, da disposição de viver e morrer por Ti. Tende misericórdia. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós te pedimos. Obrigado, Senhor, por essa bênção gloriosa e sermos convidados para as bodas do Cordeiro, do Senhor Jesus com a sua noiva, a igreja amada. E nós sendo o teu povo, tua igreja. Obrigado, Senhor, por sermos escolhidos do Senhor. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.